Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Efésios 4, versículo é o 8, o 9, aliás. Ora isto, ele subiu, o que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Aleluia! Falando com Deus, nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Pai, com a tua palavra em mão, preciso do teu Espírito, Senhor, intercedendo por mim, com gemido inexprimível, que eu não sei anunciar, não sei pregar, não sei falar, como convém, meu Deus. Dai-me o direito de fazer o teu trabalho, com santidade, com espiritualidade, Pai, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, e abençoe meus irmãos amados, que te acompanham, que gostam da palavra de Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos queridos e amados, aqui está falando de dons espirituais. Está mostrando pela mensagem que os dons se acabaram. Que os dons não permanecem hoje, meu irmão. Aqui a palavra vai confirmar que os dons subsistiram só até aquela data determinada por Deus. E para quem foi os dons? Eu vou ler a lista aqui dos dons. Ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para pastores e evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aleluia! 5 dons ele passou por discípulos. Está dizendo aqui a mensagem que o que subiu é o mesmo que desceu às regiões mais baixas da terra. O que quer dizer isso, meu irmão? O que quer dizer desceu às regiões mais inferiores da terra? Jesus, quando veio à terra, que veio no mundo, ele veio morrer pelo nosso pecado. E com essa morte ele foi sepultado. Ele foi para a sepultura. E a sepultura é a parte mais inferior da terra, é uma sepultura. Foi para onde ele foi. É o que está dizendo. Desceu às partes mais inferiores da terra, Jesus Cristo, e subiu e levou com ele cativo ao cativeiro. O que eu entendo com isso, meu irmão? O que é que ele levou cativo ao cativeiro? O que vem ser isso? Dá a entender que os discípulos, quando estavam com ele, os apóstolos, quando estavam com ele, eram os homens ocultos, não tinham estudo, que nem eu, não tinham sabedoria, não tinham Espírito Santo, eles não tinham fé, eles eram tímidos, eles eram brabos, eles quiseram tocar fogo na cidade lá de Samaria. Veja como era a vida deles. Aí eu entendo que quando Jesus disse que ele levou cativo ao cativeiro, levou essas faltas que faltava para os apóstolos com ele. E deu dons aos apóstolos, trocou. No lugar disso, ele colocou dom, deu dons aos homens, que eram os apóstolos. Deu dom para os apóstolos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha! Aleluia! Eu entendo desta maneira, que foi assim que aconteceu com os apóstolos. Louvado seja Deus. E também, meu irmão, as leis de Moisés, que era uma lei pesada, que era difícil, era um fardo difícil do homem suportar, ou do homem carregar. Ele levou tudo isso quando ele morreu naquela cruz. Quando ele disse, Pai, está tudo consumado. Ele levou todo aquele sacrifício com ele. Levou cativo ao cativeiro. Deixou nós livres. E hoje nós somos guiados por quê? O que é que a gente tem, já que você diz que acabou os dons? Nós temos o Espírito Santo. Vamos já entender isso. Veja o que quer dizer aqui mais o versículo. Mais aqui em frente diz aqui assim. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O que quer dizer os dons? Para quem deu dons para os apóstolos? Querendo o aperfeiçoamento dos apóstolos. Era para aperfeiçoar, para preparar os apóstolos, para eles poderem pregar o evangelho. Porque senão, se eles não têm os dons, não pregavam, porque eles eram livres, não tinham o Espírito Santo, não tinha fé, era uma pessoa comum, não podia pregar. Então Jesus deu os dons para eles, para que eles pudessem pregar. Louvado seja Deus. Diz mais aqui. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha até quando durou os dons. Até que ficasse, até que todos chegassem à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Era até isso. Quando eles tivessem esse conhecimento, essa fé com eles, os dons se acabariam.
E como é que a gente sabe que acabou os dons? Olha lá, olha o que ele falou para os apóstolos. Ficai aqui na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas 24, 49. Era para ficar na cidade, até que do alto ele fosse revestido com poder. E quando eles foram revestidos? Atos dos Apóstolos 1, aleluia, 1:8. O que foi que Jesus falou em Atos dos Apóstolos 1:8? Diz aqui, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Está vendo? Eis eu receber a virtude do Espírito Santo que ia descer sobre eles. Aleluia. E ser-me-ei testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até o confim das terras. Aleluia. Olha só. Quando ele recebesse a virtude do Espírito Santo, e recebeu o Espírito Santo, eles eram cheios do Espírito Santo, como aconteceu, eles saíam para testemunhar quem era Jesus. E como eles não saíam? Por que não saíam? Eles foram revestidos com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas continuaram lá no templo de Salomão. Olha, irmão, ele disse que quando recebesse a virtude do Espírito Santo, eles saíssem sendo testemunho, testemunhando deles. Mas eles continuaram lá no templo. Por que eles continuavam ali? Tem vários motivos, irmão. O templo era um lugar bonito. Era um lugar que tinha a presença de Deus. Nesse tempo existia o templo de Salomão. Lá tinha a presença de Deus. Hoje não tem mais templo. O templo são mais vida hoje. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 6, 9. Nós somos o templo do Espírito Santo. Todos nós. Não tem mais o templo. Então eles ficaram ali, naquele lugar, porque era um lugar agradável, bonito. E o que acontece hoje é a mesma coisa. Por que a pessoa está num lugar que chama o templo, aqui na terra? Se não tem mais o templo, mas a pessoa diz que é o templo. Tem lugar que chama templo, tem lugar que chama até templo de Salomão. Imagina, meu irmão, como a pessoa quer ser um Deus. E não pode, porque a palavra é que está falando, que os dons se acabou, que não existe templo, que não existe casa, nós somos a casa, nós somos o templo, nós somos a morada, enfim, nós somos tudo de Deus. Então, nessas alturas, os apóstolos estavam ali. Não saía, não acertava a sair. E como foi para eles saírem? Teve que ter a morte de alguém. Mataram o Estevão, que era um diácono. Houve uma perseguição contra eles. Os fariseus em cima perseguindo. Eles foram obrigados a abandonar o templo e deixar. E sair. Desta maneira, eles saíram e o templo ficou em pé ainda. No ano 70, acabou-se o templo, foi derribado, saqueado, quebrado, queimado. Não houve mais templo de lá para cá. Hoje o templo somos nós, como eu já falei mais 5 vezes hoje aqui. Hoje o templo do Espírito Santo é você e sou eu. Então os apóstolos não queriam sair daí por causa do conforto. É o que acontece hoje. A pessoa vai para um lugar chamado igreja, outro lugar chamado templo, outro chama casa de Deus, e ali é um lugar bonito, que é bonito mesmo. Confortável, tem tudo. Ali tem dízimo, tem oferta, tem bate-palma, tem roda, peão. Tanta coisa acontece ali dentro. E a pessoa se ilude com aquilo. E a palavra de Deus diz que Deus não habita nesta casa. Deus não habita na casa de pedra. Deus habita na casa que Ele fez, que somos nós. Nós somos a casa que Ele fez. Nessa casa Ele mora e habita. Mas no templo feito com pedra, com tijolo, Ele não habita. É o que diz a palavra. Eu estou confirmando pela Bíblia. Mas, graças a Deus, você que está ouvindo a palavra de Deus, você está sendo selado com o Espírito Santo. Veja o que é que fala aqui, para encerrar. Louvado seja Deus, mais uma página aqui atrás. Louvado seja Deus. Olha, meu irmão, que lindo. Efésios 1. Santo é o teu nome. Glória a Deus. 1,13, diz aqui. Santo é o nome do Senhor. Efésios 1, 13, 12, 13, bem aqui, já tinha passado. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Em quem também vós estáis. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Quando nós ouvimos a palavra
da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e nós crê nela, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. É o que você é, você está selado agora pelo Espírito Santo de Deus. Você está ouvindo? Se você crê nesta palavra, você é selado, meu irmão, minha irmã, com o Santo Espírito da promessa. Aleluia, eu sou seu irmão em Cristo, Manuel Nascimento, e eu não quero o seu dinheiro. Mas se quiser dar o like no vídeo, compartilhar com a mensagem, se inscrever nesse canal, eu lhe agradeço. Em nome de Jesus, e diga amém, aleluia.